Bom dia, Paulo Pontes e ouvintes do Jornal das 8. Nós temos muitos assuntos hoje, até fiz algumas anotações, e vamos começar pelo assunto em pauta, obviamente, que é a eleição e as consequências dessa eleição, né? O que eu avaliei vários itens, entre eles dá para a gente afirmar que hoje o Brasil tem uma direita forte, uma direita inteligente e coloca a cara para bater. Assim como eu me defino como uma pessoa de direita, que preza pelo liberalismo, pela oportunidade, pelo emprego e pelo desenvolvimento. Tá? Uma coisa que foi levantada muitas vezes pelo presidente Bolsonaro, e efetivamente a gente vê agora na eleição, nós não temos como conferir os dados das urnas, né? Saiu na imprensa aí, na rede social, alguma coisa de estatística dizendo que as urnas antigas não tinham controle, apontam um desvio, realmente apontam. Mas como comprovar que isso foi fraudado? No fundo, não tem como fazer isso. Por isso que o voto impresso é uma necessidade. Agora, se questionando o resultado, podia ir lá, vamos contar, tá, bateu ok, tudo fechadinho. Nós precisamos ter uma forma de auditar a eleição. Foi isso que a Polícia Federal falou há 4, 5 anos atrás. Nós não temos como fazer a checagem posterior. Aquilo que a máquina fala é a verdade absoluta, né? Acredito que se o governo ou a sociedade tivesse que tomar uma atitude, ela deveria ter tomado quando o STF descondenou o Lula. Não agora. Descondenou, ele participou do processo, a gente sabe que ele tem, no seu jeito, é um ator, tem o canto da sereia, e acabou ganhando a eleição. Foi o jogo. E na medida que a gente não tem uma fraude efetivamente apurada, declarada, vista, não tem como contestar. Temos que aceitar os resultados do TSE. A gente acredita também que o STF, e eu falei já várias vezes nesse horário, o STF agiu parcialmente. É uma tristeza ver que o Poder Judiciário, que deveria se manifestar nos autos, se manifestou em defesa de uma ideologia, de um candidato, que foi o ex-presidiário. Isso fez muito mal para as instituições e para o próprio Brasil. Assim como o TSE, ficou evidente nos detalhes, mas no detalhe que um juiz de futebol, de repente, reverte um resultado para um determinado time. E esses detalhes efetivamente atrapalharam. A gente tem consciência que atrapalharam a campanha do Bolsonaro. Mas decidimos aceitar o jogo, agora não tem muito o que fazer, né? O que eu poderia falar para você que nós estamos de olho no governo Lula. Nós, na primeira derrapada, nós estaremos lá para apontar, para dizer, para orientar. Nós seremos fiscais desse governo 24 horas por dia. E não adianta o senadorzinho lá do norte do Brasil vir falar: o governo Lula precisa de paciência. Paciência ninguém teve com o Bolsonaro, ninguém teve com a direita e não teremos com a esquerda. Vale lembrar que o Congresso é normalmente um Congresso conservador. O Brasil
é conservador. Esse agora eleito é mais conservador ainda. Então não ocorrerá grandes absurdos, grandes loucuras. E eu tinha um professor de faculdade já há uns 45 anos atrás, que falava de uma maneira muito interessante, que o Brasil é muito grande para cair no precipício. Nós vamos suportar esses 4 anos de governo desse ex-presidiário corrupto e em 2026 vamos eleger com certeza o nosso candidato, assim como elegemos o Congresso, a Câmara Federal, o Senado neste ano. E queria aqui falar para você, meu querido ouvinte, não há alternativa. Vamos trabalhar. O trabalho resolve todos os problemas. Vamos trabalhar, produzir, gerar riqueza. O resto a gente vai administrando. De São Paulo, Newton Ferreira.